Bem, isso tem tudo a ver com o que nós somos diante de Deus e o que nós queremos ser. E eu vou falar um pouco, espero que você não fique bravo comigo hoje. Mas uma coisa importante é a consagração. O texto me ensina que eu tenho que pagar o preço. Salomão orou, consagrou, dedicou. Consagração é importante nos dias de hoje. E a presença de Deus vem e enche o templo, porque houve dedicação, houve estratégia, houve empenho, houve desprendimento, existiu renúncia, parou tudo. Nós não vamos dedicar dinheiro em material bélico, nós não vamos dedicar o nosso dinheiro em construir carroças e lanças, porque nós temos inimigos ao redor. Nós não vamos pegar o dinheiro, a nossa força, a nossa economia, para construir um parquinho de diversão aqui, ou construir até mesmo algo que poderia ser algo maravilhoso, feito naquela época. Ele não, a prioridade é um lugar para eu viver e o santuário, o templo. Essa era a prioridade do rei. Aí pergunto, qual é a minha prioridade e também qual é a sua prioridade? Somente depois da consagração que a glória vem. E é interessante que muitas pessoas hoje elas querem ser usadas por Deus, elas desejam fazer a diferença na vida de alguém, elas estão preocupadas sim em marcar a história de alguma forma. Muitos preferem viver e querem a glória e desejam o fogo, mas não produzem nada, não se dedicam em nada, não investem o seu tempo em nada. A maioria das pessoas, elas preferem viver sem o fogo e sem a glória, porque parece ser difícil buscar a Deus, e não estou dizendo que é fácil, mas é como se eu desejasse que tudo caísse no meu colo, de graça, à vontade, sem precisar pagar um preço, sem precisar me dedicar, sem precisar investir o meu tempo. Eu preciso me separar. É isso que a palavra consagração significa. Eu vou me separar. Eu preciso tirar tempo. Enquanto muitos ainda estavam chegando em casa, alguns de nós já havíamos saído da nossa casa para estar aqui, para entrar naquela sala e orar, para fazer com que, ou procurar fazer com que tudo ande e funcione da melhor forma. Imagine se a gente não vem cedo, porque está sendo difícil fazer com que tudo funcione detalhadamente. Sai cedo, para chegar aqui cedo, para se dedicar, separar. Eu quero ser usado, mas eu preciso me separar. Eu quero marcar a história, mas eu preciso me separar. Eu preciso me consagrar. Separação e consagração é como que se eu poderia dizer para você hoje à noite assim: eu não posso me misturar com certas coisas. O meu objetivo de vida é definido. Eu não posso me misturar com certos assuntos, com certas coisas, com certos detalhes da minha vida. Por quê? Porque eu sou separado. Eu decidi me consagrar. Eu decidi me separar. Para quê? Para que a minha vida, ela marque a história de alguém. Para que eu possa dizer que eu sou verdadeiramente usado por Deus. E eu desejo ser usado. Agora, se eu quero ser usado, se eu quero trabalhar, se eu quero marcar a história, eu não posso simplesmente permitir que certos detalhes da minha vida passem em vão. Tem que se desprender. E enquanto muitos de nós estávamos curtindo, as meninas estavam coletando dinheiro, falando um com o outro, frequentando vigílias, fazendo reuniões para que pudessem ir para a Bolívia.
para ministrar e cuidar de um povo e falar com um povo, com uma nação, com uma galera, com gente que não tem nada a ver com eles. Foram embora. Ficou lá a semente. A semente está lá. Então eu preciso me separar. Eu preciso consagrar. Eu fico impressionado como a nossa geração, essa geração é desprendida de valores. Não tem uma conexão com princípios. Não tem um detalhe que prenda você a um ponto de aliança correto e certo. A sua aliança hoje pode amanhã não valer nada. Tudo depende do que vão oferecer para mim. Tudo depende de quanto eu vou ganhar. Tudo depende dos relacionamentos que estão me envolvendo. Tudo depende de como eu vou adquirir talvez um nível ou um status maior. É assim que está funcionando essa geração. Ninguém para pensar na dedicação do seu eu, da sua mente, do seu ser, para uma causa maior do que essa que nós estamos vivendo. Talvez seja até mesmo uma frase muito forte dizer isso. Ninguém para pensar. Pode até mesmo ser que muitos param para pensar, mas quando chega na área da disciplina, quando chega na área do desprendimento, quando chega na fase de renunciar, quando chega no detalhe de entregar tudo, nós passamos a tremer e temer e dizer: mas espera aí, não é bem assim. Eu preciso também viver um pouco. Eu preciso também ter a minha vida social. Eu preciso também ter a minha vida de alegria, de festas e detalhes. Quando nós paramos para olhar detalhadamente o que o rei Salomão construiu e como ele construiu, é de impressionar. Porque você vê como a pessoa se esmerou em um detalhe que deveria ser o detalhe para cada um de nós. Se esmerar em se dedicar com persistência e disciplina, viver para Deus em primeiro lugar, independente de qualquer circunstância, independente de qualquer situação. Nós somos tão dedicados para aquilo que nós amamos. Nós somos tão apaixonados e falamos com propriedade e autoridade em certos assuntos, mas você maneja bem a palavra da verdade? Como diz as Sagradas Escrituras, eu não tenho que me envergonhar, porque eu manejo bem a palavra, eu entendo a palavra. A maioria nem abre a Bíblia durante a semana, nem abre. Nós em certos assuntos falamos com autoridade e propriedade, porque é a paixão do coração. Se você perguntar aqui para um músico algum detalhe de um cara que é famoso aí fora na vida secular, o cara vai dizer para você quantos LPs, quantos isso, quanto que ganhou, quantos milhões. Mas aí você pergunta, uma outra coisa concernente à vida espiritual, é vago, porque nós temos raízes que não são profundas, as nossas raízes são raízes superficiais. É difícil ver alguém que se esmera e se dedica 100% a uma causa e a um objetivo, sem olhar para trás, como diz as Sagradas Escrituras, que quem põe a mão no arado, não olha para trás, não volta para trás, não tem nem dúvida de ir lá para trás. Eu quero me separar, e o interessante é que eu e você, nós não iremos ver nada além do que o que estamos acostumados, se a gente não mudar a nossa maneira de viver, se a gente não mudar o nosso pensamento, mudar a ênfase do nosso coração. Porque depois de todo o trabalho, de todo o serviço realizado por esse rei, vem um resultado. E qual que é o resultado? A glória. E o que é a glória? Essa luz radiante, essa explosão de santidade de Deus, adentrando dentro do universo humano,
Deus se manifestou para todos.